Amém. Vou chamar o pastor Jairo para nos dirigir a mensagem de hoje, o pouco que não é pouco. Abra sua Bíblia, Novo Testamento, Mateus, capítulo 25. Versículo 14 até 23. É uma parábola contada por o Senhor Jesus Cristo, muito famosa, sobre a qual eu tenho pregado várias vezes, e hoje eu gostaria de mudar um pouco meu foco, do terceiro servo que era infiel para os primeiros dois servos que eram fiéis ao Senhor. Mateus 25, 14 em diante farei a leitura. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2. Vocês percebem que 1 talento significa 35 quilos, tá? 35 quilos. A 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém? Vou parar por aqui, justamente para ressaltar a importância, desses 2 servos que eram fiéis ao Senhor. Um ganhou 5, outro ganhou 2. Ambos aplicaram o que tinha recebido o seu Senhor e conseguiu lucrar dobro. E os 2 foram devidamente elogiados pelo Senhor. O que é ser um homem fiel? O que significa fidelidade? É ser confiável, inspirar confiança. Ser fiel significa ser constante desde o começo até o fim. E principalmente na presença do seu superior. Então, havia um gerente que trabalhava numa loja, que trabalhava direitinho quando o patrão estava presente na loja, mas quando este se ausentava, ele lhe roubava. Percebendo o patrão, instalou uma câmera escondida e acabou pegando o gerente em flagrante. E ele foi despedido. Este gerente não foi fiel. A nossa fidelidade como servo, como súdito do nosso rei, nosso Deus, é testada, é reconhecida, é provada, não somente na presença do nosso rei, nosso patrão, nosso Senhor, mas principalmente na ausência dele. É você ter a consciência de que Deus está olhando para você. Embora a gente não enxergue visualmente nosso Deus, Ele está presente, Ele está nos olhando, Ele está nos vigiando. Ter esse tipo de consciência faz com que nós sejamos fiéis ao Senhor, mesmo na ausência dEle, digamos assim. O Senhor voltou e acertou contas com os 2 primeiros, e vendo a fidelidade dos 2, ele dá 2 recompensas. Então vamos estudar sobre essas 2 recompensas. Versículo 21, vejamos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Então a primeira recompensa é a seguinte: que ele colocará o servo fiel sobre o muito, porque ele foi fiel no pouco. Em outras palavras, o Senhor confiará a cada um deles maiores responsabilidades. Meus parabéns, meu caro irmão. Você foi aprovado por Deus.
Deus o considerou fiel, reconheceu a sua capacidade, Deus reconheceu o seu caráter. É de praxe na vida você delegar inicialmente pequenas tarefas a alguém e observar como ele se comportaria, como ele lidaria com essas pequenas tarefas delegadas. Se ele sair bem, você acaba entregando tarefas maiores. Você é promovido para assumir responsabilidades maiores. Hoje em dia eu vejo que os pais estão passando seus negócios para os seus filhos. Por exemplo, o pai que tem uma loja de confecção, por exemplo, entrega a gerência para a filha, ou para o filho, para genro e nora e assim por diante. E eu vejo que o pai nunca entrega de uma vez toda a direção, o gerenciamento, o negócio provavelmente dito. Ele primeiro entrega uma pequena tarefa para o seu filho, para ele aprender, a embalar as roupas, a pagar contas no banco, aquelas responsabilidades menores. E ele fica observando. E se o filho sair bem, aí sim, com o passar do tempo, gradativamente, vai lhe entregando responsabilidades maiores, até que um dia ele assuma, uma vez por todas, a direção, o gerenciamento da loja. É de praxe, é prática comum. Quando eu estava na residência médica, aconteceu a mesma coisa. Na primeira cirurgia em que eu entrei, eu não fui cirurgião. Eu ficava bem longe do cirurgião principal, apenas entregando instrumentos para ele. Tesoura, bisturi. Na segunda cirurgia, ele já me convidou um pouco mais perto dele. Agora, hoje, você vai me assistir. Então, você vai tornar um cirurgião assistente. Então, ele me deixou, no fim da cirurgia, dar 2 pontos na pele do paciente. E saí todo contente. A partir da terceira, quarta cirurgia, ele me entregou a cirurgia. Você vai operar hoje. Então, me entregou o bisturi na mão e eu ainda me lembro como eu tremi. Mas eu cortei a barriga, operei e tal. E eu descrevi toda a cirurgia que eu fiz. Saí de lá, da sala de cirurgia, todo orgulhoso. E assim, é na vida. Pequenas tarefas primeiro e depois vem tarefas maiores. Mas alguns reclamam, Puxa, só isso? Acho que eu mereço mais, Essa responsabilidade, essa tarefa é fácil demais para mim. Eu queria feitos maiores. Eu não nasci para fazer só isso. Irmão, você precisa começar do pouco para chegar ao muito. Se você não consegue dar conta de uma tarefa pequena, como você espera receber 10 tarefas? Como você espera entregar 10 castelos, para um general que não consegue nem defender um castelo? Hoje em dia nós temos algumas senhoras que trabalham na cozinha aqui na igreja e nos preparam a sopa, São algumas pessoas contratadas, mas antes, até uns tempos atrás, eram as senhoras conselheiras que cozinhavam, elas que preparavam. Por que conselheiras e não uma mulher recém-casada que nem você que está sentada aqui hoje? Você não consegue nem preparar direito comida para 2, 3 pessoas, imagina preparar comida para 500 e 1.000 pessoas. Nossas senhoras conselheiras, com sua vasta experiência, elas sim conseguem preparar comidas para grande massa de pessoas, grande número de pessoas. Mas elas também começaram preparando comida para seu marido, para seus filhos e assim por diante. Como uma pessoa lida com o pouco é um indicador fiel sobre como ela vai lidar com o muito. Uma pessoa que inspira confiança em pequenas coisas pode ser promovida para assumir responsabilidades maiores. Hudson Taylor é um dos missionários mais famosos que a história já conhece.
uma vez disse o seguinte: pequena obra é pequena obra. Tá? Pequena tarefa é pequena tarefa. Mas executar essa pequena obra com fidelidade é uma grande obra. É uma grande obra. Portanto, não fique chateado porque o trabalho delegado a você é pequeno, do seu ponto de vista. Importante é com que atitude você vai se lidar com essa tarefa. Portanto, se você é fiel no pouco, o Senhor, nosso Senhor, certamente lhe confiará um trabalho bem maior. A segunda recompensa, segundo o texto, é que se você for fiel no pouco, você participará da alegria do seu Senhor. Novamente, então, versículo 21. Na última frase, venha e participe da alegria do Senhor. O que significa participar da alegria do Senhor? Nós precisamos olhar a parábola anterior à parábola dos talentos, que é a parábola das 10 virgens. Porque essa parábola descreve, com precisão a cena de você participar da alegria do Senhor. Na verdade, é para você participar da festa, o banquete nupcial. Então, se você for fiel no pouco, você poderá participar da festa, do banquete nupcial do Senhor. Nós sabemos que havia 10 virgens, segundo a parábola, e 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Por que insensatas? Porque elas preparavam candeias, mas não óleo. E quando o noivo chegou, finalmente, as 5 prudentes que tinham candeias e óleo suficiente entraram, participaram da festa. As 5 insensatas, que não tinham preparado o óleo o suficiente, acabaram não conseguindo entrar. O critério para você entrar ou não entrar na alegria do Senhor é a fidelidade, é a sua fidelidade. Não é o tamanho da tarefa, não é o tamanho da obra que você executou, mas é o tamanho da fidelidade com que você executou esse trabalho que você fez. A atitude com que lidou com o pouco. Por isso este pouco, na verdade, não é pouco, é muito. Porque dependendo desse pouco, aliás, dependendo da atitude com que você lidou com esse pouco, que vai decidir se você vai entrar ou não na alegria do Senhor. Portanto, esse pouco não é pouco, é muito. Esse pouco não é de pouca importância, é de grande importância. Esse pouco tem peso grande. Acho que foi domingo passado, retrasado, que teve o exame Enem, né? Mas infelizmente todo ano isso acontece. Tem alguns alunos que não puderam entrar para fazer o exame, porque chegaram 1 minuto atrasado. 1 minuto atrasado. O que é 1 minuto em comparação a 30 minutos, a 60 minutos, a 120 minutos? Mas esse 1 minuto faz toda a diferença. Faz você entrar ou não entrar para prestar a prova, o exame. Esse pouco, 1 minuto, na verdade não é pouco, é muito, porque decide, faz diferença. Minha função como pastor, de vez em quando, é lembrar das coisas básicas, essenciais. Hoje todo mundo chegou pontualmente, graças a Deus. Mas tem alguns irmãos que sempre chegam atrasados. 5 minutos. Por que 5 minutos? 10 minutos. O que são 10 minutos? Parece pouco, mas não é pouco. Tá? A sua fidelidade no pouco vai ditar se você realmente tem consciência de Deus ou não. Portanto, esse pouco
que você considera pouco, na verdade não é pouco, é muito. Então, por que nós consideramos esse pouco, pouco? Achamos que esse pouco é pouco porque achamos que esse pouco é de pouca importância, é de pouco valor. Isso acontece porque nós não conseguimos enxergar o muito que está escondido por trás desse pouco. Para melhor entendermos, por favor, clique aí, mostre o primeiro slide. E eu queria que vocês adivinhem o que é isso. O que é isso aqui para vocês? Estão vendo alguma coisa nessa tela aí? Toda branca e tem um pontinho aí. O que é isso aqui? Alguém se arrisca em dizer o que é isso? Então aperte o próximo. Isso aqui é um elefante, gente. O que vocês viram foi a ponta do rabo de um elefante. O pouco, mas esse pouco não é pouco. Sabe por quê? Porque existe o muito escondido por trás disso. Rabinho é pouco, mas o elefante não é pouco. Quando Deus delega a você, entrega a um trabalho para você executar, esse pode aparentar pouco, mas não é pouco, porque o muito está escondido por trás dele. Se não entendeu, vamos inverter o raciocínio. O que aconteceria se você fosse infiel no pouco? Em outras palavras, se você tacasse fogo nessa pontinha do rabo de elefante, o que aconteceria? Certamente o elefante pularia e passaria por cima de você sem pensar duas vezes. Aquele que recebeu um talento, ele foi duramente repreendido pelo seu Senhor. Por quê? Ele deu pouco valor, ele deu pouca importância àquele que ele pensou que era pouco. Na vida, muitos desastres, muitas tragédias e infelicidades acontecem justamente porque nós descuidamos, porque nós não cuidamos dos pequenos detalhes. O que faz, pode tirar, o que faz você tropeçar não é montanha, é a pedra no seu caminho. Repito, o que faz você tropeçar não é aquela montanha gigante, o que faz você tropeçar é uma pequena pedra no seu caminho. As 5 virgens insensatas esqueceram de um pequeno detalhe, uma pequena coisa, óleo. E como consequência, não puderam participar da alegria do noivo. Nas viagens que vocês fazem, por exemplo, ao exterior, tal, às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Você vai num país estrangeiro, você leva a máquina fotográfica, você leva seu celular, você leva um monte de coisas, tal. Só que quando chega lá, a tomada é diferente da tomada que nós temos aqui no Brasil. Você esqueceu de levar aquele adaptador. E por falta desse pequeno objeto, chamado adaptador, você sofre. Você não consegue recarregar a bateria, você não consegue tirar fotos, Você perde aqueles momentos. Às vezes um cortador de unha faz diferença. Eu viajei ultimamente com o meu cunhado, ele é diabético. Ele toma vários medicamentos. E ele esqueceu de trazer um dos medicamentos que era contra a diabetes. Durante toda a viagem, só porque ele esqueceu de trazer 10 comprimidos contra a diabetes, ele deixou de provar e experimentar muitas outras comidas que ele jamais teria experimentado na vida. Desastre também acontece porque uma pequena peça faltou, que deixou escapar o ar, o oxigênio e provocou incêndio. A negligência, dar pouco valor, pouca importância aos pequenos atos e pequenos trabalhos que nós executamos. Hoje em dia, todos nós passamos por essa experiência, Porque nós vivemos no mundo digital, muitas vezes você
está digitando uma mensagem, Facebook, e-mail, sei lá o quê, né? E você escreve uma mensagem e acaba mandando aquela mensagem para um destinatário que não é conveniente. Mandou mensagem errada para uma pessoa errada. Aí que você percebe, ai meu Deus do céu, eu devia ter checado. Um pequeno detalhe, mas que acaba trazendo consequências às vezes desastrosas. No relacionamento interpessoal isso também é verdade. Quando você deixa de ligar, dar um telefonema, dar uma palavra de agradecimento, quando você esquece de devolver dinheiro emprestado, 10, 20 reais, é pouca coisa, mas quem lhe emprestou vai lembrar disso por resto da vida. Aquele cara ainda não me devolveu 10 reais que levou de mim. Por causa da fidelidade no pouco, você participa do banquete, da festa. Então esse pouco não é pouco. As grandes empresas, ao contratar novos empregados, né, eles fazem, né, eles passarem por um processo seletivo. E hoje está havendo uma mudança importante que vocês jovens devem conhecer melhor, porque estão vivenciando isso, né? Antigamente, a prova escrita era importante para ver o nível do seu conhecimento técnico numa determinada área. E após esse teste, havia entrevistas, né? Hoje em dia, mudou o peso que eles atribuem a essas duas etapas. A prova escrita, hoje em dia, para testar seu conhecimento, não vale muito, não tem muito peso. Eles dão um peso bem maior nas entrevistas. E não é apenas uma entrevista, vocês sabem disso. É uma, duas, três, às vezes 4 entrevistas. E o que eles querem ver durante entrevistas? Eles querem ver seu caráter. Porque conhecimento técnico você pode adquirir em curto espaço de tempo, estudando, sei lá, adquirindo experiência. Mas o caráter não, a fidelidade não. Aí a empresa quer contratar a pessoa que já tenha essa característica fiel, fazendo parte do seu caráter. A empresa não quer gastar dinheiro investindo numa coisa que nem seus pais conseguiram fazer nos últimos 20, 30 anos. A fidelidade é importante. No relacionamento com Deus, esse pouco que você considera pouco é a chave do sucesso. Aliás, no relacionamento com Deus não existe pouco, tudo é muito. No mesmo capítulo, Mateus 25, após a parábola dos talentos, nós temos o julgamento das nações. Por favor, versículo 31 em diante, né? Eu não vou ler o texto inteiro porque vocês já conhecem, né? No último dia do julgamento, a separação, né, entre ovelhas e bodes. E o Senhor elogia aqueles que praticaram pequenos atos como, né, dar uma roupa ao necessitado, dar um copo da água à pessoa sedenta, um pedaço de pão, uma visita, né? Tudo parecia pouco, de pouca importância. Mas a fidelidade com que esses irmãos fizeram a um dos pequeninos foi grandemente elogiado, reconhecido por nosso Deus Pai. Na jornada missionária que eu participei, da qual eu participei em mês de janeiro, no mês de janeiro desse ano, para Teresina, havia um irmão lá que pegava num pano e passava, né, nas cadeiras, limpando-as, né, porque ele estava preparando o ambiente para receber as crianças que viriam mais tarde e para ouvir a palavra do Senhor, né. É um ato tão pequeno, não é? Limpar cadeiras, né?
por menor que possa parecer uma tarefa, um trabalho, um ato, quando você atribui a esse trabalho, a essa obra, o valor, a importância do reino de Deus, essa obra se torna uma grande tarefa. Nós também temos a tendência de considerar o pouco, de depreciar, né? Quando esse pouco é repetitivo. Aquilo que você faz de maneira repetida todos os dias, né? Limpar a casa, abrir e fechar a loja, cozinhar, o expediente, os cultos dominicais, serviços na igreja, até pessoas, todo dia a mesma coisa, todo domingo é a mesma coisa. Esse pouco que você acha que é pouco, na verdade, não é pouco. Por exemplo, o coração bate repetidamente. O coração continua batendo. Quando para, você morre. Os pulmões expiram repetidamente. Quando para de funcionar, você morre. Nós temos 3, 4, 5 refeições por dia. Nós jogamos lixo fora todo dia. Nós escovamos dentes todos os dias. São atos repetitivos. Mas quando a gente deixa de fazê-los, o que acontece? Você adoece. Relacionamento entre marido e mulher, desavenças ocorrem. Mal-entendidos também ocorrem. Mas se você deixar acumular, relacionamento pode ter consequências tristes. No relacionamento com Deus também mesma coisa. A gente peca todo dia. E a gente confessa nossos pecados também todo dia. Mas quando você deixa de fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos ficar cada vez mais afastados de Deus. Ano que vem, muitos entre nós vão continuar servindo aqui na igreja, como professores, como fazendo parte da equipe de louvor, talvez trabalhando no Ministério 111, 113, trabalhando no café. E eu, também como pastor, vou continuar pregando aqui nesse púlpito, visitar nossos irmãos, celebrar Santa Ceia, ministrar batismo, dizer as mesmas frases talvez, pregar de novo sobre mesmos assuntos. São coisas que se repetem, mas nem por isso deixam de ser de pouca importância. Este pouco que você acha pouco, não é pouco. Aliás, os mandamentos de Deus também têm caráter repetitivo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Parafraseando seria: alegrem-se repetidamente, orem repetidamente, deem graças repetidamente. Este mandamento de Deus, por ser repetitivo, deixa de ser de grande importância? Não, é muito importante para todos nós. Portanto, deixo com irmãos 2 princípios. Primeiro princípio: o pouco é um pedaço do muito. O pouco é um pedaço do muito. Esse pouco não é um pedaço isolado, esse pouco é uma parte do muito. Portanto, procure enxergar esse muito que está por trás desse pouco. E o segundo princípio é: o pouco é o começo do muito. O pouco é o começo do muito. O que eram 5 pães e 2 peixes para alimentar 6.000, 7.000 homens famintos? Pouco, muito pouco. Mas tudo começou com esse pouco. O milagre de multiplicação de pães começou com esse pouco. O pouco resultou no muito. Jó 8, versículo 7. O seu começo parecerá
modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Seu começo será modesto, pequeno, mas seu futuro será grande. Foi a palavra que o pastor nos entregou quando nos casamos, eu e Érica. O começo é pouco, mas o futuro será grande. Em todos os sentidos, eu concordo com essa palavra. Porque quando me casei eu tinha 55 quilos, ou 6. Hoje eu tenho 70 quilos, ganhei quase 15 quilos. Eu não tinha nenhum filho, hoje eu tenho 4 filhos. Mas espiritualmente eu sinto muito rico hoje em dia. Realmente nosso começo era pouco, mas hoje eu sou o muito. As grandes universidades, instituições, empresas multinacionais, todas elas invariavelmente começaram pequeno. Começaram com pouco. Bill Gates, por exemplo, nós sabemos que ele começou a Microsoft na garagem de sua casa. Mas eles conseguiram essas grandes façanhas porque eles eram fiéis no pouco. O que o mundo considera pouco pode não ser para Deus. Para Deus esse pouco é apenas o começo de algo grandioso, algo imenso e algo gigantesco. Mostra o próximo slide. No teto da Capela Sistina, no Vaticano, você encontra uma pintura de Michelangelo chamada A Criação do Adão. A Criação do Adão. E essa pintura me inspira, sabe por quê? Aperta o próximo. Porque essa ponta do dedo de Deus, para mim representa o pouco que Deus se revela de si mesmo para nós humanos, para a humanidade. Parece aquele primeiro contato que nós temos com Deus. Deus não se revela na sua totalidade, mas nos revela apenas uma ponta do dedo da sua existência. E essa ponta do dedo dele já é suficiente para nós iniciarmos a nossa jornada espiritual, para iniciarmos na nossa jornada de querer conhecer cada vez mais o nosso Deus Pai. Não enxergamos Deus inteiro, mas esse pouco, a ponta do dedo de Deus, serve como o começo, o canal, o contato, para nós conhecermos gradativamente, cada vez mais, quem é esse Deus maravilhoso. Você quer conhecer Deus? Quer ver a face de Deus? Procure primeiro conhecer e reconhecer e sentir o toque de Deus na sua vida. E seja fiel nesse pouco que Deus revelou para você. Alguns entre nós dizem: Deus, mostra-te. Deus, revela-te. Aí eu sim confiarei e crerei em ti. Antes de pedir a face de Deus, procure reconhecer primeiro a ponta do dedo de Deus em sua vida. Você não precisa comer o pedaço inteiro de um filé, sei lá, de picanha, para saber o sabor. Basta você cortar um pedacinho e colocar na boca. Gostoso. Você não precisa conhecer Deus na sua totalidade para saber quem Ele é. Basta você começar com esse pouco que Deus lhe permitiu. Comece com o pouco para conhecer o muito que está por trás. Seja fiel a esse pouco que Deus lhe delegou. É por aí que você passará a conhecer o muito de Deus. O que é esse pouco para você? Tempo, serviço, recursos. Talvez de pouca visibilidade,
mas esse pouco jamais é pouco, é muito. Basta você ser fiel. O que importa, repito, para concluir, não é o tamanho da obra que você concluiu, mas é o tamanho da sua obediência, é o tamanho da sua fidelidade. O que importa não é a quantidade de recursos que você tem, mas a sua atitude com esses recursos. Que tipo de pergunta você acha que o Senhor fará quando Ele vier acertar contas conosco? Você fez grandes obras? Você foi famoso neste mundo? Você liderou alguma revolução? Você mudou o curso da história da humanidade? Não. Ele certamente fará esta pergunta: você foi fiel no pouco? O pouco é um pedaço do muito. O pouco é o começo do muito. Curve a sua cabeça. Irmãos, afinal de contas, quem vai avaliar a sua vida para dar a nota final é Deus. E o critério que Ele vai usar, adotar, para avaliar a sua vida e dar a última nota, a nota final, é a sua fidelidade, não é o tamanho da sua obra. Para Deus, grande homem é aquele que foi fiel no pouco. Senhor Deus, a palavra foi dita e proferida, proclamada, muito humildemente, solicitamos e rogamos a ajuda do Santo Espírito, para que nós possamos reconhecer que esse pouco não é pouco, mas é uma extensão do muito que vem por trás disso. E que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós sejamos obedientes à sua palavra, para que um dia, quando Deus estiver aqui acertando contas conosco, nós sejamos como os 2 primeiros servos, servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, eu o porei no muito, e participará da minha alegria. Que essa seja a nossa bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.